as diferenças entre astrologia e numerologia. Primeiramente, cabe dizer que astrologia e numerologia são oficialmente reconhecidas como profissão pelo governo brasileiro. Tanto a profissão de astrólogo como a de numerólogo são devidamente reconhecidas pelo MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, através da CBO, Comissão Brasileira de Ocupações, instituída por Portaria Ministerial número 397, de 9 de outubro de 2002. A profissão de astrólogo tem o número 5167, dígito 05, e a de numerólogo o número 5167, dígito 10. Os dados necessários para o profissional executar o trabalho em cada uma. Na astrologia é necessária a data de nascimento, o horário de nascimento e a localização, enquanto que na numerologia a data de nascimento é suficiente. E o que geram? A astrologia, o mapa astral, a revolução solar, mas não gera um mapa numerológico. Gera previsões, mas não gera a assinatura personalizada. Percebam que a numerologia dá uma importância muito grande ao nome da pessoa. Para fazer o que chama de mapa numerológico, que será a base de interpretação do numerólogo. Previsões também são possíveis. E o que é o grande diferencial que vemos com grande positividade é a assinatura personalizada, que é o grande diferencial positivo de mudança vibracional, conforme explicaremos mais detalhadamente no futuro. Percebam aqui um exemplo da base de interpretação de um astrólogo, o mapa astral. O segundo exemplo da base de interpretação de um astrólogo, o mapa com trânsitos, onde podemos visualizar na parte externa da mandala astrológica todos os planetas que estão circundando ela num determinado momento, influenciando assim a sua vida muito além da simples data de nascimento. E agora vamos a um terceiro exemplo da base de interpretação de um astrólogo. Um mapa astral de sinastria. Ele serve para analisar os aspectos numa relação amorosa ou profissional, relação entre sócios, colaboradores de empresas e etc. Muito utilizado para algumas mulheres analisarem seus crushes antes ou até mesmo durante a relação. Antes, para ver se a relação dará certo com aquele crush. Posteriormente, quando já está na relação, está gostando, obviamente, para saber se tudo correrá bem e não terminará aquela relação. Assim como também, quando está doida para sair do casamento, não aguenta mais aquele marido, também há casos que ela recorra à sinastria para encontrar brechas de como escapar da melhor forma possível dessa união que já não está, infelizmente, lhe fazendo bem. Gráfico de base de interpretação de um número cabalístico, triângulos invertidos da vida. Então, aqui vemos novamente um exemplo de Van Gogh. Triângulo invertido da vida do nome completo de Van Gogh, que tem a sequência negativa 111. Conforme analisamos na história de Van Gogh, ao longo dos tempos, podemos perceber que essas negatividades acabaram tendo uma certa influência na vida dele. Tanto é que veio efetivamente a se tornar famoso só após a sua morte. E agora veremos o nome que fez Van Gogh famoso. O simples nome de Van Gogh, que ele inicialmente se recusava a assinar seus quadros, assinando simplesmente como Vincent. Então fizemos um triângulo invertido da vida do nome artístico atual de Van Gogh.
o nome pelo qual Van Gogh passou a dar certo, mas só após a sua morte física. Nome que o tornou mundialmente famoso, embora em vida ele não pudesse ter usufruído desta fama. Perceba que tal nome não apresenta as sequências negativas do nome original de Van Gogh e também do nome que ele assinava suas obras, além de outras características positivas. Agora um resumão dos triângulos invertidos da vida de Van Gogh. A assinatura original versus a assinatura da boa fama após a sua morte. Percebam que os quadros de Van Gogh eram assinados simplesmente como Vincent. Essa assinatura de simplesmente Vincent tem um efeito vibracional incompatível com sua profissão, segundo a numerologia cabalística, tendo em vista que possui expressão 11. Porque a expressão 11 não era boa para o que a numerologia cabalística previa para ele, que era exatamente a mistura de uma profissão de artista com a profissão de pintor, que justamente foi o que fez Van Gogh vir a ser famoso após a sua morte, quando quem ficou com a herança das obras dele passou a usar a assinatura de Van Gogh, emitindo assim um determinado tom vibracional que acabou o colocando no caminho da fama, mesmo após a sua morte. Então, a assinatura com efeito vibracional compatível com sua profissão, segundo a numerologia cabalística, seria simplesmente a de Van Gogh, até porque teria a expressão 3. Vamos então agora para uma diferença aí, o pessoal às vezes confunde, não sabe a diferença entre a numerologia cabalística e a numerologia pitagórica. Vamos fazer um comparativo simples. Obviamente eu não estou entrando profundamente dentro da técnica. Apenas eu vou entrar aqui mostrando a principal diferença, que é a principal base que existe entre uma e outra, que seria a sua tabela, onde são atribuídos números a determinados caracteres. Percebam que na numerologia pitagórica ela simplesmente leva em consideração as letras do alfabeto, de A a Z, enquanto a numerologia cabalística, além de levar em consideração as letras do alfabeto, de A a Z, também leva em consideração a acentuação gráfica, em diversos modelos, onde tem o apóstrofo, o acento circunflexo, o acento agudo, o que nos leva a entender imediatamente que a numerologia pitagórica não leva com uma determinada força em consideração as características fonéticas, que é quando se pronuncia uma palavra, que é o diferencial que se percebe para pronunciá-la quando essa tem algum tipo de acentuação. Diferencial este que a numerologia cabalística leva em consideração. E agora vamos ver um pouco mais. A numerologia pitagórica surgiu com base numa tabela vibracional criada pelo filósofo Pitágoras, cerca de 500 a.C. Hoje a numerologia pitagórica tem, portanto, cerca de 2.500 anos, que é aproximadamente a idade de Pitágoras. E a numerologia cabalística? Segundo os ensinamentos do fundador da Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, autor do livro Numerologia Cabalística, A Última Fronteira, a numerologia cabalística tem cerca de 8.000 anos. Então, esta foi uma breve explicação das principais diferenças entre astrologia e numerologia, entrando também um pouco na diferença entre numerologia pitagórica e numerologia cabalística. Posteriormente, conforme os comentários que receberemos, pretendemos fazer um vídeo melhorado. Agradecemos a todos pela presença e desejamos-lhes um ótimo dia com excelentes vibrações positivas.